Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas 34, verso de número 14. Nesse culto eu quero trabalhar com vocês uma mensagem que eu vou usar como tema: um rei, um avivamento. Nós vamos, pela palavra, aprender essa dinâmica do reinado e também essa dinâmica do avivamento. Olhando à luz da palavra de Deus, nós vamos poder ter alguns vislumbres daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu creio que Ele deseja transformar a nossa vida. Eu creio que Ele deseja efetuar na nossa vida uma mudança de dentro para fora. E o texto que eu vou utilizar aqui, de 2 Crônicas, capítulo 34, é a respeito da vida de um rei chamado Josias. Eu vou só dar um pano de fundo, só para você compreender e para ganharmos tempo, até mesmo evitando uma leitura exaustiva ou extensa. O Josias, ele foi um rei que ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Óbvio que ele teve tutores ali, mas quando seu pai Amon faleceu, ele tinha 8 anos de idade. Como vivia numa dinastia, então ele automaticamente receberia, o reinado. O Josias, ele foi um rei que, junto com o Ezequias, foram chamados de 2 reis que efetuaram um verdadeiro avivamento na nação de Israel, na nação de Judá. O Josias, quando ele assume o reinado, ainda com uma idade muito pequena, ainda ele tinha 16 anos, a Bíblia diz que ele começou a buscar ao Senhor. Talvez você diga: não, mas 16 anos não é tão novo assim para buscar a Deus. É verdade, mas só que ele não teve incentivo de ninguém. Josias, o seu avô foi Manassés. Manassés, ele passou os filhos no fogo, queimou, sacrificou filhos a deuses estranhos. A Bíblia fala que o Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O filho de Manassés, o Amon, também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pegou o templo que Salomão construiu, colocou idolatria lá dentro, colocou imagens lá dentro, colocou deuses lá dentro, começou a perverter os caminhos. A Bíblia diz que o Amon, o reinado dele durou apenas 2 anos, porque houve uma conspiração contra ele. Deus não pôde guardá-lo, livrá-lo por causa do pecado, e a Bíblia diz que ele foi assassinado, então assumindo assim o reinado Josias. Então Josias, na cultura, não tinha ninguém que buscava Deus. Josias não teve ninguém incentivando ele. Josias não teve um pai apontando o caminho da palavra para ele. Eu só posso entender que Josias, ele começou a buscar a Deus por um mover do Espírito dentro do coração dele. Sabe aquela vozinha, embora eu usei no diminutivo, mas com muita autoridade dentro de você, que você tem aquela percepção e você começa a pensar: eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me envolver mais com Deus, eu preciso sair dessa inércia espiritual. Essa voz já é o Espírito Santo se movendo dentro do seu coração, amém, irmãos? Então, quando você começa a corresponder a esse anseio, a esse desejo, isso vai aumentando e você vai entrando dentro do plano de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja de Tessalônica, ele diz: não apagueis o Espírito. Quando ele usa essa expressão, não apagueis, é como um fogo, é como uma chama queimando dentro da pessoa, mas a pessoa vai apagando essa voz. Se o Espírito Santo fala para você algo, para você buscar mais a Ele, para você largar algo, deixar algo, e você não interage com a voz dele vai se tornando cada vez mais distante do seu coração, a ponto dele dizer na época de Noé: não contenderá para sempre meu espírito com o homem. Ou seja, ele vai falando e a pessoa vai dizendo não, 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 não. Então é como se ele fosse se afastando. Então, se você tem ouvido a voz de Deus impulsionando você para buscar mais da presença de Deus, sinta-se privilegiado, porque Ele habita em você e Ele está impulsionando você para que o propósito dEle seja concretizado na sua vida. Então Josias, ele começa a buscar a Deus, ele começa a
expurgar a idolatria, ele começa a tirar tudo aquilo que não prestava, e aquilo começa a influenciar a nação toda, porque tudo que Deus vai fazer em uma nação, ele começa com um homem. O que Deus vai fazer na sua família, começa com uma pessoa dentro da sua família sendo transformada, e essa pessoa é você. Ele começa modificando o seu coração, ele começa trabalhando no seu coração, mas a visão dele não é parar em você, é apenas começar com você, algo que ele quer realizar em toda a sua casa, em toda a sua família. Mas essa transformação, ela iniciou-se com você. Você não está aqui em vão, você está aqui porque ele trouxe você. E o Josias, ele começa então a interagir com isso, e ele dá uma outra ordem. Ele dá uma ordem para reparar o templo do Senhor. Ele manda abrir o tesouro, tirar a prata, o ouro que estava dentro do templo do Senhor. É como se ele tivesse dito assim: olha, não adianta nada ter tanto ouro, tanta prata, se não houver investimento. Ele manda reparar, contratar pedreiros, carpinteiros, marceneiros. Ele manda fazer uma verdadeira reforma no templo. E enquanto ele está fazendo essa reforma, algo foi encontrado dentro do templo. Foi encontrado a lei do Senhor. Foi encontrado, o livro de Deuteronômio ali, onde dá as orientações, a vontade de Deus, as leis de Deus. E quando eles encontram aquela lei, alguém chega diante do rei Josias e começa a ler a lei de Deus para ele. E olha só o que acontece. Segundo Crônicas 34, verso 14. Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão fazendo tudo que lhes foi ordenado. A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Olha o que aconteceu. Aqui começa a história. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas roupas, ou as suas vestes. A lei foi encontrada. Se aquela lei foi encontrada, porque naquela época não é como hoje, você vai numa livraria, você encontra a Bíblia, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é jeito. Ainda não tinha, a indústria gráfica ainda não existia. Então era algo tudo muito rudimentar. Então uma cópia da lei era algo valiosíssimo, poucas pessoas tinham acesso. E aquela lei foi perdida. E foi perdida onde? No templo do Senhor. As pessoas deixaram de frequentar o templo e deixaram de aprender da lei do Senhor. Então quando alguém encontra aquela lei, pegam aquela lei e vão ler para o rei Josias. Quando Josias ele ouve o que está escrito naquela lei, acontece com ele o que nós chamaríamos hoje de quebrantamento. Ele rasga as suas vestes, ele rasga as suas roupas. Esse ato de rasgar é um ato de quebrantamento, é um ato de humilhação, é um ato de reconhecimento que a vida dele, a vida daquela nação estava completamente fora dos padrões da palavra de Deus. Veja bem, começa com o Espírito Santo mexendo dentro dele, mas agora ele está sendo exposto à palavra de Deus. E quando a palavra foi exposta, ele interagiu com essa palavra, ele correspondeu com essa palavra. Meu irmão, não importa a quantidade de informação que a pessoa tem da Bíblia. Tem muita gente nos dias de hoje com muita informação, mas pouca formação de caráter. Muito conhecimento na mente, mas pouco fogo no coração. Muita informação no entendimento,
mas são informações apenas para debater, para criticar, mas não para transformar o coração. E a ideia de Deus não é lhe dar ferramentas para você debater e demonstrar como uma ostentação de conhecimento que você tem, mas a exposição da palavra de Deus é para efetuar uma mudança dentro do seu coração. Então a maneira como a pessoa interage com a palavra é que mostra que realmente ela é uma pessoa convertida e transformada. Porque para o Josias gerou quebrantamento, é como se ele estivesse rasgando o seu coração ali, dizendo: olha, eu estou com a minha vida toda errada, mas eu quero a partir de hoje pautar a minha vida diante da palavra. Irmãos, a pregação da palavra, ela pode gerar ou uma saúde espiritual, ou ela pode gerar uma religiosidade. A religiosidade é uma capa que a pessoa coloca nela, ela tem práticas cristãs, ela tem atitudes que quando as pessoas olham, dizem: olha, uma pessoa espiritual, ela frequenta a igreja, ela ora, ela até devolve o dízimo, ela até lê a palavra, até conhece a palavra, mas ela não tem quebrantamento, ela não tem um rasgar de coração, ela apenas é uma capa, é um fingimento espiritual que ela tem. Por trás de toda aquela falsa espiritualidade, ela esconde uma vida completamente fora dos padrões da palavra de Deus. A religiosidade, Jesus denunciou ela como uma hipocrisia. A palavra hipócrita é a mesma palavra que foi traduzida para ator, uma personagem, é alguém que está imitando algo ou fantasiando algo que não está revelando na verdade quem ele é. É apenas uma personalidade. Que é personalidade? Personalidade é aquilo que você é diante das pessoas. Isso não é caráter. O caráter é o que você é quando ninguém está te vendo, quando você está de portas fechadas. É quando ninguém está vendo você, ali o seu caráter é manifesto. Enquanto você está diante das pessoas, o que manifesta é a sua personalidade, ou como alguns terapeutas da alma diziam, que é a máscara social, né? Você às vezes sorri para alguém, mas você está querendo, na verdade, chorar, você está querendo rasgar o seu coração, está machucado, está ferido, mas você está sorrindo para todo mundo. Então, esse sorrir para todo mundo é a sua máscara social. Isso não é errado, porque você não vai sair também despejando em todo mundo, em qualquer pessoa, as suas mazelas, as suas dores. Mas a grande verdade é que uma transformação interna só acontece quando a pessoa é exposta à palavra de Deus e ela corresponde rasgando as suas vestes, rasgando o seu coração, porque enquanto ela colocar sobre ela uma capa, Deus não consegue transformar e operar uma verdadeira mudança. E o Josias, então, ele começa a ser transformado pela palavra agora. Quando você se converteu, quando você deu início à sua caminhada cristã, você não entendia, e alguns estão nessa fase, acaba não entendendo muita palavra, acaba não fazendo sentido muitas coisas, mas dentro de você tem uma voz dizendo: vai lá, volta, não é assim? Volta de novo, insiste mais um pouco. Assim acontece com todos nós, mas a partir do momento que nós começamos a amadurecer, a palavra vai fazendo sentido para nós. O Josias começa com o Espírito trabalhando no coração de um jovem, de um adolescente, e agora o Espírito Santo, ele continua falando, mas a palavra entrou no coração de Josias. A grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: a palavra de Deus entrou no seu coração a ponto de você não esconder, a ponto de você expor, de você rasgar o coração e dizer: Deus, me transforma completamente. A gente tem uma dinâmica na área do aconselhamento, que nós não aconselhamos ninguém enquanto a pessoa fala do outro. Por exemplo, um casal chega diante de nós para resolver uma questão conjugal. Enquanto o marido diz: olha, ela é assim, ela é desse jeito, ela é dessa forma, ou ela diz: é ele, não é hora de você falar e apontar caminho nenhum, porque o momento o ápice em que você pode entrar com uma palavra para mudar é quando eles deixam de falar do outro e diz: não, eu preciso mudar, até então eu falei dele, e ninguém começa falando de si, isso é natural, isso é normal, mas é quando a pessoa começa
ela dizia assim: olha, eu preciso mudar, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho buscado apenas a minha vontade, eu tenho buscado apenas o meu querer. Então nós entendemos, o Espírito já começou a trabalhar nesse coração, o Espírito Santo já começou a modificar o interior dessa pessoa, porque até então, enquanto ela está na posição de ataque, então qualquer palavra que você liberar, ela vai rejeitar aquela palavra. Mas quando ela chega no ápice de dizer: não, eu preciso mudar, e geralmente a pessoa reconhece que ela precisa mudar quando ela já está perdendo absolutamente tudo, porque enquanto ela tem alguma coisa em que se agarrar, então ela ainda acaba levantando algumas barreiras. Mas a grande verdade aqui é que a forma como você interage com a palavra que vai trazer mudança. Aí continuando o texto, em seguida deu ordens a Ilquias, a Iacã, filho de Safã, Quibor, filho de Micaías, Safã, secretário da corte, e Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor, não temos feito o que esse livro ordena. Vocês estão entendendo a dinâmica? O livro foi lido, e ele começou a compreender: peraí, desde os nossos antepassados nós não fizemos nada o que esse livro ordena. Então Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era a esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor. Agora ele recebe uma palavra profética: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou, para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir: você se arrependeu e se humilhou diante de Deus, quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. O que é que acontece aqui? Quando uma pessoa com uma palavra profética vai liberar uma palavra para Josias, Deus diz: olha, vai vir desgraça, porque esse povo pecou, esse povo caminhou distante da minha palavra. Mas manda dizer ao homem, ou seja, manda dizer a Josias, que eu vi quando ele ouviu a minha lei, e ele se humilhou, e ele chorou, e ele começou a me buscar. Eu ouvi a sua oração, e essa desgraça que eu liberei, essa palavra de sentença, esse juízo, que a maldição é o juízo de Deus, maldição sem causa, diz a Bíblia, não se cumpre, não vai acontecer no tempo de Josias, porque eu ouvi a oração dele. Então quando uma pessoa ouve a palavra, olha a dinâmica no mundo espiritual, ela gera quebrantamento, e aquele quebrantamento impulsiona ela a fazer uma oração de humilhação, pedindo perdão a Deus, pedindo a graça de Deus, pedindo o favor de Deus. Então aquele juízo não entra na vida dessa pessoa. Nós estamos falando da antiga aliança, do Antigo Testamento, ainda mais no Novo Testamento, que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, que estamos fundamentados em maiores e superiores promessas. Porque hoje, se nós clamarmos, nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida.
Então essas maldições não nos alcançarão, se a palavra ministrada gerar quebrantamento no nosso coração, e orarmos diante dele. Ele movimenta o mundo espiritual, não para que a desgraça, que é o oposto da graça, mas para que a graça, que significa favor e merecido, capacidade, habilidade, a habilitação da parte de Deus, para não sermos castigados pela maldição, e também temos responsabilidade e poder contra o pecado, virá sobre nós. Então tudo isso acontece pela maneira como a pessoa corresponde à palavra de Deus. Agora, se a pessoa ouve a palavra, não adianta, irmãos, ela recebeu uma oração, porque muitas pessoas, elas querem uma oração como se a oração fosse uma oração mágica, para resolver os problemas dela. Não, se o pastor orar por mim, a minha vida vai mudar. Meu irmão, sua vida vai mudar quando você se posicionar. A sua vida vai mudar quando você ouvir a palavra e dizer o seguinte: eu vou me posicionar na palavra. A oração de alguém pode auxiliar, pode te ajudar. Quantas pessoas estão correndo de porta em porta, de igreja em igreja, onde tem uma pessoa revelando, onde tem uma pessoa falando alguma coisa, elas estão indo loucas atrás de coisas, atrás de uma resposta vinda da parte do homem, quando a resposta de Deus na vida dela demanda um posicionamento. Um posicionamento vale mais do que 1000 orações. Um posicionamento vale mais do que 1000 dias em jejum e oração, porque a pessoa pode orar muito, ela pode buscar muito, mas se ela não se posicionar, não permitir a transformação do caráter dela, nada acontecerá. Eu vou deixar aqui um pouquinho a história de Josias. Eu queria ir para um texto do Novo Testamento. Vai dar a impressão que eu estou mudando a mensagem, mas não. Eu falei um pouquinho aqui sobre um rei, eu quero falar um pouquinho sobre um avivamento verdadeiro. O que é avivamento? Depois eu vou fazer o link, você vai entender o link desses dois textos, né, com a mensagem de hoje. O que é um avivamento? Avivamento significa o ato de avivar, de tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. As pessoas falam muito sobre avivamento, sobre derramamento do Espírito Santo, começam a fantasiar, como se um avivamento vindo na nação, seria 100% de pessoas convertidas. Jamais isso vai acontecer. Não existe uma nação que 100% vai ser salvo. É só você olhar a parábola do semeador, 4 sementes, das 4 sementes apenas uma semente vingou. Então sempre vai ter pessoas abraçando o evangelho, sendo transformadas, mas vai ter pessoas que infelizmente é uma decisão pessoal, elas não vão querer abraçar o evangelho, ou caminharão por um certo tempo, mas na hora de chegar ao ponto crucial, delas abrirem mão de alguma coisa, como prova e manifestação da sua fé, elas vão recuar. Agora, avivamento significa trazer vida, é tirar a capa de religiosidade, rasgar o coração e provar de uma intervenção, de uma manifestação de Deus, que vai mudar o coração da pessoa. E Jesus toca nesse assunto, ele mexe nesse assunto, lá em Mateus capítulo 9, verso 16, vamos lá. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo, o pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. A conversa aqui gira em torno dos discípulos de João Batista, questionando Jesus, dizendo para ele: por que nós jejuamos e os teus discípulos comem e bebem? E ele começa a ensinar a dinâmica de práticas cristãs, sendo feita na vida de pessoas que não tiveram uma transformação interna. Porque às vezes a pessoa, ela quer ser boa, mas ela quer ser boa para alcançar alguma coisa de Deus. A nossa bondade tem que ser um reflexo da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Ele. Senão é justiça própria, e justiça própria, a Bíblia fala, é como um pano de menstruação, não presta para nada. Agora, voltando aqui, Jesus ele usa um exemplo, e o exemplo que Jesus ele usa, é um exemplo que para eles era algo muito comum. Ele fala: não adianta vocês pegarem vinho novo e colocarem em odres velhos, recipientes velhos. Que odres são esses? Que recipientes são esses? Era o lugar onde era guardado o vinho.
O odre, ou esse recipiente que ele está citando aqui, eram feitos com pele de cabra, de animais, e eram feitos com couro novo, porque o couro novo ele tem resistência e ele tem flexibilidade. Quando o vinho era colocado lá dentro de um odre novo, então a fermentação do vinho vai esticar o couro, e aquele couro, por ele ser novo, ele vai ser flexível e ele não vai estourar. Agora, se pegar um recipiente velho, um odre velho, e colocar um vinho novo, quando começar o processo da fermentação do vinho, ele não tem flexibilidade, então ele vai estourar, porque ele é rígido, e vai perder tanto o recipiente velho, como também vai desperdiçar o vinho novo. O vinho novo fala do investimento de Deus, fala da nova aliança, fala do Espírito Santo, fala da salvação, fala da nova aliança que Jesus veio trazer para as nossas vidas. Nós temos nesses últimos dias, né, digo nós no sentido da igreja geral, dá muita ênfase no poder de Deus, muita ênfase na unção de Deus, naquilo que Deus vai fazer, nas manifestações de Deus, mas temos falado pouco do odre, porque o que adianta Deus investir tanto, o que adianta você vir a um culto, receber uma experiência com Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser um instrumento das mãos de Deus, mas se o recipiente, se o seu caráter, ele é velho, então tudo que Deus faz em você, vai estourar, porque quando vier a fermentação do vinho, as pressões de uma vida espiritual saudável, as dificuldades em viver em uma comunidade, em uma igreja, quando vierem as tentações, quando vierem as provas de Deus, porque se tem algo que Deus faz com todo cristão, é a questão da provação. Todos nós passamos por provações, passamos por situações em que a nossa fé ela é provada, que o nosso amor para com Ele é provado. Então quando vem as provas, quando vem as pressões de uma vida espiritual saudável, a pessoa não tem o seu caráter transformado, e o que é que acontece? O caráter estoura. É por isso que você vê pessoas que tiveram experiências com Deus, foram cheios do Espírito Santo. Nós, quando fazemos apelo, a pessoa vem à frente chorando em lágrimas, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo, é tempo de voltar, é tempo de retornar. Mas na primeira situação, o caráter da pessoa, como não foi moldado, ela negocia valores novamente, ela negocia princípios, porque o caráter dela está furado, o caráter dela está transformado. Irmãos, eu creio que Deus pode transformar o caráter de qualquer pessoa, eu creio, porque tanto eu quanto você, nós já tínhamos deficiência no nosso caráter, mas a proporção que vamos nos expondo à pregação do Evangelho, Deus vai trabalhando no nosso caráter, Deus vai modificando o nosso coração. Paulo diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que enganava não engane mais, tem que haver uma mudança. Então é por isso que você vê muitas pessoas, que como Judas chamou na carta de Judas, que hoje são estrelas errantes, eram pessoas que brilharam, eram pessoas que estavam liderando, estavam conduzindo pessoas, estavam abençoando pessoas, eram verdadeiros instrumentos das mãos de Deus, e hoje são estrelas errantes. A Bíblia chama, são nuvens que não tem águas, é uma nuvem que você olha e fala, vai chover, e daqui a pouco, e não chove, fala, essa nuvem me enganou. Então são aquelas pessoas que você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa vai vingar, essa pessoa vai ser um instrumento das mãos de Deus, olha quanta, Deus está enchendo ela, Deus está investindo muito nela, mas se o caráter não for transformado, meu irmão, chega uma hora que o caráter não suporta o que Deus está colocando, estoura e perde todo o investimento de Deus. Então eu creio no avivamento verdadeiro, não naquele avivamento que tem muito barulho, está tendo avivamento que eu estou vendo gente caindo no chão, gente rolando, gente pulando. Não, o verdadeiro avivamento é quando nós vamos ver pessoas tendo caráter restaurado, aí tudo que Deus investe, aí um preenchimento com o Espírito Santo, que a pessoa recebe no domingo, não vai estourar na segunda, não vai estourar na terça, pelo contrário, ela vai reter e vai manter tudo que ela recebeu da parte de Deus. Então, o avivamento verdadeiro, é quando a pessoa tem essa transformação. Agora, o odre se transformar em um odre novo, é um odre que aceita ser polido pelo próprio Deus.
Porque um odre velho, ele não era jogado fora. Eles esfregavam azeite, óleo naquele couro, até aquele couro se tornar novamente flexível. É como se a unção de Deus fosse trabalhando na vida de uma pessoa, e aquela pessoa que é inflexível, que é rígida, que a palavra, que é diferente de Josias ouviu a palavra e ele rasgou as vestes. A pessoa ouve a palavra e ela vai se escondendo cada vez mais, ela vai escondendo os dons, os talentos, ela vai enterrando tudo, esquecendo que um dia o Senhor vai vir e ela vai ter que prestar conta disso, e ela vai enterrando tudo, ela vai colocando debaixo da terra tudo, porque ela é uma pessoa inflexível. Vem uma palavra e ela não se curva, ela não se submete àquela palavra, então ela é uma pessoa inflexível. E ao invés de ela ser uma pessoa resistente ao pecado, como o couro novo que é resistente, ela é resistente à voz de Deus. A Bíblia diz, para resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e depois resistir a quem? Ao diabo. Mas o odre velho, a pessoa com caráter deformado, ela resiste a Deus, e ela se submete ao diabo. Você vê a diferença? Então, quando a pessoa, ela é flexível, aí ela vai passando pelo processo de fermentação, aquilo que Deus fez começa a crescer dentro dela, começa a fermentar dentro dela, ela percebe que aquela palavra vai crescer, ela percebe que Deus vai fazer algo grande da vida dela, então o caráter dela vai sendo moldado aquele vinho, porque o vinho vai fermentando, e vai esticando, e o caráter da pessoa vai esticando, vai crescendo, vai melhorando, sem se estourar, e ela vai retendo tudo que Deus fez na vida dela. Meu irmão, quero encorajar você a não perder mais o que Deus colocou dentro de você. Deus colocou uma palavra dentro de você, pode ser uma palavra muito simples, mas deixa essa palavra fermentar o seu coração, deixa ela crescer dentro de você, deixa essa palavra governar o seu coração. Deus colocou um sonho, Deus colocou um propósito, Deus colocou um objetivo dentro de você, que estoure todas as outras coisas, mas que o seu caráter seja estável. O que Deus vai fazer nos próximos dias, e eu tenho orado a Deus nesse sentido, meu irmão, eu creio que nós vamos crescer muito, essa obra ela vai crescer muito, e não tem a ver comigo, e a minha oração, quando nós viramos o ano, eu tinha uma palavra no meu coração, todo mundo falando, vamos mudar de salão, algo maior e tal, e dentro do meu coração estava fermentando, prepara líderes, porque de nada adianta nós irmos para um lugar maior, investirmos para trazer muita gente para a igreja, se nós não tivermos líderes. Então nós estamos procurando líderes, mas líderes que sejam odres novos, que tenha caráter, porque nós não estamos buscando o dom, o talento, porque o dom, o talento você pode conquistar com o tempo, aprender a fazer a obra, você pode aprender caminhando conosco, mas caráter não é assim. O caráter tem que ser transformado pelo Espírito, e esse caráter requer um posicionamento da pessoa. É quando a pessoa diz, chega, eu não quero mais negociar os meus princípios, eu cansei do pecado, eu cansei de viver de uma vida de engano, eu cansei de agradar as pessoas com medo de ferir as pessoas, e não me preocupar em ferir o coração de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. É quando a pessoa tem um start dentro dela, ela tem um insight dentro dela, ela diz, chega, eu vou romper com tudo que está fora da palavra, porque é o caráter dela, agindo e dizendo, eu não quero mais uma vida de pecado, porque o meu caráter não condiz mais com uma vida fora dos planos de Deus. E nós estamos orando porque os campos estão brancos, tem muita gente para ser colhida, mas nós precisamos de ceifeiros, pessoas que têm um caráter restaurado pela palavra de Deus, e deixa o Senhor tratar o seu coração, amém, irmãos? E não peça a oração quando você precisar de um posicionamento, porque você não é um parasita, você é um filho de Deus. Parasita vai sugando, 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 até matar a sua vítima, depois ele vai procurando uma outra vítima. Você é alguém que está aqui para aprender do Senhor. A Bíblia fala, lá em Jeremias capítulo 7, só para você entender um pouquinho isso, Jeremias capítulo 7, Jeremias viveu um tempo, em que ele até chorou pelo povo, o povo vivendo numa prática pecaminosa, e Deus fala para Jeremias, não interceda mais por esse povo, nós precisamos de discernimento, irmãos, para sabermos o momento de interceder,
e o momento de tomar uma posição. Esse discernimento, essa sabedoria de Deus, vai ministrar o seu coração, porque vai ter pessoas que você vai chegar diante dessa pessoa e vai falar: eu vou orar por você, eu vou te ajudar em oração. Mas vai ter pessoas que você vai chegar diante dela e você vai falar: chega, eu não oro mais por você, porque agora você precisa se posicionar. Eu lembrei hoje, pregando pela manhã, de uma experiência que o pastor Cote ele teve, e ele conta, que eu achei bem interessante, principalmente pela minha realidade, fazer gabinete quase que semanalmente com várias pessoas. Ele disse que uma vez um pastor chegou diante dele e falou assim: ô Cote, como que eu faço? Tem uma pessoa que eu atendo ela há 8 anos, e essa pessoa não muda. Ele virou para aquele pastor, aquele conselheiro, e disse: quem precisa de ajuda é você, não ela. 8 anos e você não soltou ela ainda? Você deve ser carente, você deve ser dependente dessa pessoa então. Porque, irmãos, tem hora que a pessoa precisa de um posicionamento. Tem hora que o próprio Deus fala: chega. Principalmente na questão ministerial. Às vezes a pessoa tem um chamado, a obra está precisando, você quer investir na pessoa, você quer ajudar a pessoa, você quer impulsionar a pessoa, mas ela coloca os traumas, as decepções dela como Deus na vida dela. Porque quando eu sei que um trauma, uma decepção virou um Deus, um ídolo na minha vida, quando eu não faço mais nada por causa daquele trauma, quando eu não faço mais nada por causa daquela decepção. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Ed, de uma frustração, uma decepção que eu tive com o líder, que para mim era uma referência na época, e nós tínhamos pouca condição. Comer pizza, irmãos, era algo assim, que era aquela visão, sabe, de rico. Olhava assim, não tinha condição. Eu já contei aqui, a primeira vez que eu comi um McDonald's, foi uma vez que eu fiz uma oração, tinha uma pessoa comendo, dentro da igreja, irmãos. Você vê a situação que nós chegamos na igreja, tinha acabado de chegar um McDonald's lá na cidade de Limeira, eu não tinha condição, não tinha nem para pegar ônibus, imagina comer um McDonald's, e aquela pessoa mordeu o lanche, deixou ali na cadeira da igreja. Eu peguei uma vassoura assim, eu fingi que estava varrendo a igreja, eu peguei, eu sempre fui meio nojentinho desde pequeno, né, por causa da minha tia, né, aí eu peguei aquele lanche que a pessoa deixou, fui lá na cozinha, cortei aquela parte, foi a primeira vez que eu comi um McDonald's, mas aí eu tinha aquela vontade, sabe aquela vontade de você comer uma pizza? Irmãos, eu tive um pastor, ele mandou comprar um monte de pizza teve uma reunião de pastores, e a gente orando lá: não, vai sobrar uma pizza para nós. Quando ele saiu, ele falou assim: vocês quiserem, pode comer lá. Irmão, nós fomos com aquela vontade, lá na cozinha da igreja, quando chegamos lá, só tinha a borda das pizzas. Então, se fosse olhar, irmãos, para a frustração de igreja, eu nunca mais pisaria numa igreja, porque era a pessoa que eu olhava, é homem de Deus. Ele, para provar a nós, ele falou assim: vocês estão muito preguiçosos. A gente ia dormir de final de semana na igreja, ele mandou arrancar o chuveiro quente, na época de frio, tinha que ficar correndo em volta da cama para esquentar o corpo, para depois conseguir tomar banho. Então, se eu fosse olhar, irmãos, para a frustração dentro da igreja, eu teria abandonado esse caminho há muito tempo. Então, não faça da frustração um fundamento para a sua covardia. Não faça da decepção um fundamento para você não viver o chamado de Deus. Eu estou triste com a igreja. Meu irmão, você tem que estar triste com você mesmo, porque quem chamou você não foi a igreja, foi o Senhor. Um dia eu não vou chegar diante desses líderes lá nos céus, e eles vão cobrar de mim: por que é que você não cumpriu o meu chamado? Não, eu vou estar diante do meu Senhor, daquele que foi na cruz em meu lugar, aquele que me vocacionou, aquele que me ungiu, aquele que me deu capacidade. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer dos nossos traumas um fundamento para não cumprir o chamado de Deus. É tempo de você mudar o seu odre. Joga fora esse odre velho, ou esfrega azeite nele, unção de Deus nele, e fala: eu vou mudar o meu caráter, eu vou transformar a minha vida, eu vou modificar o meu coração, porque eu não quero mais perder tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida, tudo que Deus está realizando na minha casa, tudo que Deus vai realizar na minha família. Amém, irmãos? Então, tem momentos que é intercessão, mas tem momentos que Deus vai falar ao seu coração: não interceda mais pelo fulano, até que ele tome uma posição. E foi o que aconteceu com Jeremias, verso 16, Jeremias 7:16. Jeremias: não interceda mais por este povo,
Não chore, nem faça orações por eles, e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo da minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi minha ordem: obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Eu termino essa mensagem dizendo: tudo lhes irá bem. Quando? Quando deixar de apenas viver debaixo da oração de alguém, e você se posicionar em obediência à palavra de Deus. Esse posicionamento vai atrair o favor de Deus em você. Então existem momentos em que precisamos orar, mas existem momentos que é um posicionamento. Eu creio que o Espírito Santo falou muito ao seu coração, amém, amados? Eu creio nisso. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, que Jesus, ele abre o livro da lei. Ele vai iniciar o seu ministério, ele entra na sinagoga, numa sinagoga, ele abre o livro da lei, está lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, e ele abre lá em Isaías, que para nós seria o Isaías 61, e lá em Lucas capítulo 4, verso 16, ele começa a ter a revelação do seu chamado fundamentado na palavra. Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregado ali o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja bem que ele descobre o que é estar sobre ele na palavra. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para quê? Para trazer boas novas aos pobres. Pobre aqui não é a pessoa que não tem condição financeira. Pobre aqui, no original, é aquela pessoa que é quebrantada. É aquela pessoa que reconhece que ela precisa de Deus. Me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Agora, mais interessante, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Vocês entenderam a dinâmica aqui? Ele lê, ele absorve o que está escrito, e a partir disso, ele começa a anunciar o ano favorável do Senhor, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos, porque ele reconheceu que uma unção estava sobre ele. Quando a sua vida começar a ser a partir do que a palavra de Deus diz, você vai começar a ver a virtude de Deus fluindo de você.